Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vamos para o formulário. A gente vai ter um formulário simples, então a gente precisa criar aqui o nosso forms e modelar os nossos campos, né? Por exemplo, a gente precisa criar aqui no nosso app, eu vou criar aqui um new file, forms.py, e dentro de forms.py eu tenho aqui a minha colinha, eu vou criar aqui o to-do list form, tá? E no meu meta eu vou ter o meu modelo to-do list, que é esse daqui, tá? Que a gente tem aqui, ó, que são esses dois campos, certo? E dentro dele eu tenho um field title. E vocês perceberam que eu coloquei aqui um exclude status. Por que eu tô adicionando essa tag? Significa que eu estou excluindo esse campo do meu formulário, tá? Esse campo aqui, ele não vai ser exibido no meu formulário, porque ele já tem um valor default. Então eu não vou editar ele no momento do formulário. Tá? Como vocês viram lá no exemplo, esse campo status ele só vai ser alterado no momento que eu criar a tarefa. Ele já vai ter lá um campo default que a gente colocou aqui, certo? O 1, que é esse a fazer. A gente cria o formulário já partindo desse campo default. E lá na minha lista de tarefas eu mudo o status fazendo, finalizado, lá na minha lista, na minha tabela mesmo, como vocês viram aí no exemplo, certo? Então, é por isso que eu tô deletando ele do formulário, ele não vai aparecer. Essa aqui a gente já conhece, vocês vão ver utilizando sempre, porque isso facilita a vida. Você vai adicionar aqui um for para todos os meus campos do meu modelo to-do list, adiciona a classe form control, tá? Bom, agora a gente vai na nossa view, tá, pessoal? Nossa view do nosso projeto, a gente vai adicionar essas duas funções, que é criar e deletar item, tá? Que tem aqui na minha colinha aqui do lado, tá? Então, na nossa views.py, eu vou copiar aqui a minha colinha. Primeiro, a gente copia aqui, cola aqui. Deu uns erros de formatação, mas a gente corrige aqui. E também tem que importar os meus modelos que ele está reclamando aqui, né? To-do list e to-do list form, que a gente acabou de ver lá, certo? E esse redirect que é aqui, to render, pronto. Pronto, pessoal, o que está acontecendo aqui? Primeiro, essa primeira view, create item, como o nome já diz, a gente vai criar uma tarefa, criar um item, tá? Então, eu tenho aqui uma carry primeiro. Como essa aqui vai ser minha página inicial, eu vou ter uma carry, eu chamei de to-do. E to-do list object all é uma carry com todos os objetos da lista que eu já criei. Para esse método aqui, post, tá, pessoal? Eu vou ter lá o meu form com o meu campo, né, que é o title, porque o outro campo status a gente deletou, a gente removeu, porque ele já recebe já um valor default. Se for válido, salva e redireciona para onde? Para home mesmo, né? Fica ali na home. Eu poderia até colocar uma mensagem aqui, acho que ficaria interessante depois, tá? Mas por enquanto ele salva a informação. Se não, não tem, né? Aqui a gente poderia colocar um se não, mas a gente deixa assim. E aqui, pessoal, é o formulário, tá? O form é o formulário. Eu tenho um contest, eu vou ter dois contests agora. Eu vou ter o contest do meu form, para colocar lá meus campos, meus fields, e o to-do, que é a lista de objetos, né? A lista de todas as tarefas que eu já criei. Então, a gente vai listar isso nesse meu template aqui, que eu devo ter, ele tenho no meu template index, certo? E aqui é a minha função para deletar um item, tá? E aqui eu tenho aqui o to-do list, né? Onde eu faço um object.get pelo ID, ou seja, eu vou receber um ID, eu vou pegar o objeto que eu quero deletar e vou pôr todo.delete, tá? Eu vou pegar esse objeto e dar um delete e redirect para index, tá? Index é minha página home, tá? Eu poderia colocar aqui index também, certo? Nenhum segredo, né, pessoal? Agora, aqui no nosso urls.py, a gente vai chamar essa rota, né? Criar o URL. Então, eu copio aqui, vou colar aqui, tá? Agora mudou, né? A minha página home não é mais site, é create item. Então, eu tenho aqui create item, que vai ser a minha página inicial. E o delete, que vai receber aqui um PK e vai levar para nossa view delete item, que eu chamei aqui de delete, tá?
basicamente isso, certo, pessoal? Antes de estar utilizando o form, pessoal, vocês perceberam lá na versão demo que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que tem alguns ícones lá, né, que eu tô trabalhando com ícones. E eu tô utilizando aqui a biblioteca fonte Warsome, tá, que é essa daqui. Vocês podem instalar aí manualmente, que nem eu, tá, segue a documentação, mas eu já peguei aqui o link, ó. Ele é a versão free mesmo, a versão acho que é 5, versão 5. A gente adiciona no nosso template base aqui, tá? Adiciona em algum lugar aqui onde tá CSS, certo? Dessa maneira. Aí aqui em index, nosso template, você vai copiar esse template bonito aqui, tá? Dessa maneira. Eu tenho aqui o meu form, tá? Esse aqui é o meu formulário, onde eu tenho aqui um botão, tá? Um botão que é o submit, né? Eu preciso enviar. E o meu form, que é um campo só, que é o texto. E aqui embaixo eu tenho uma tabela. Essa tabela é onde eu listo tudo, tá? Onde são minhas tarefas que eu vou listar, linha por linha. Então eu faço aqui um for, aqui no tbody, e eu tenho título e status. E depois eu vou ter aqui um botão onde eu vou poder deletar, tá? Que é o botão delete, que é o botão delete que vai mandar lá para minha rota delete, tá? Que eu tenho aqui. Ó, eu adicionei um ícone que é o trash, que é a lixeirinha, certo? Se eu rodar a aplicação do jeito que tá agora, pessoal, olha só o resultado. Então, você não precisa rodar os migration, porque a gente já fez isso. É só basicamente dar um run server, tá? Ele vai rodar. E eu tenho isso daqui, tá? Vocês lembram que eu criei um registro lá no início para testar? Eu já tenho ele aqui, tá? Eu tenho ele aqui. Deixa eu acessar aqui o admin para ir acompanhando, apesar que nem precisa, né? Mas adicionei aqui. Eu vou criar aqui uma nova tarefa, nova isso. Eu vou clicar aqui no mais, ele vai atualizar e ele me deu um erro. Que erro que ele deu? Aqui na minha view, ele tentou redirecionar para index. Não existe um pattern name chamado index, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É o URL. É verdade, pessoal, não existe um pattern name chamado index. Eu tenho só create item e delete. Eu lembro que eu mexi nisso, eu não precisava ter mexido. Mas era só deixar uma barra assim que ele vai dar certo. Aí se eu atualizar, ele vai criar 2 vezes, tá? Olha lá, ele criou 2 vezes, porque eu enviei o primeiro formulário, ele deu erro. Mas ele salvou, ele só não redirecionou para a tela. E o segundo que eu confirmei lá, tá? Mas é bom que a gente já vai testar o deletar. E lembrando, ó, o status ele já veio como padrão a fazer. Então, se eu clicar aqui em deletar, ele também não achou a rota para voltar, né? Ele não achou a rota para voltar, né? Então, a gente vem aqui em index, a gente muda. Aí, se eu voltar, ele vai dar erro, ó. Porque o objeto já foi deletado, ele só não redirecionou para a página. Mas vamos deletar esse primeiro aqui, ó. Ele já deletou, certo? Bom, ainda a gente não aplicamos o Ajax, né, para deixar as coisas mais dinâmicas. Ele tá fazendo aqui por request normal, tá? Esse erro aqui é por causa dos styles de JavaScript, mas não tem nada a ver. A gente vai utilizar isso no próximo vídeo, tá, pessoal? A gente vai fazer essa configuração e também colocar o select aqui. Vamos lá, que é bem tranquilo, espero que vocês gostem, tá?